Bem-vindos de volta ao nosso estudo do livro de Provérbios. E hoje nós estamos no capítulo 4. E na nossa última lição nós passamos pelo versículo 18. E nesta lição vamos fazer o versículo 19, eu espero. Então vamos dar uma olhada, vamos ler o nosso texto. Provérbios 4, 18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Vamos ao Senhor em oração. Pai, nos achegamos a Ti em nome de Cristo, a nossa justiça. E nós oramos, querido Deus, eu oro para que o Senhor seja glorificado pelo que está sendo feito aqui hoje. Que os jovens que pertencem a Ti sejam fortalecidos e edificados, corrigidos. E que quem estiver ouvindo e que não pertence ao Senhor, que possa crer no Teu Filho. Então, meu Deus, eu oro para que hoje seja o dia da sua salvação. Ó Senhor, não permita que isso seja uma obra temporal de vaidade. Mas, Pai, por favor, trabalhe nos corações. O que se importa, Senhor? A menos que as pessoas sejam transformadas, a menos que o reino do Teu Filho seja feito e cresça e fortalecido. E, Senhor, nós te agradecemos por Teu Filho. Nós abençoamos, louvamos o Teu nome por Ele e pelo que Ele fez em nosso nome. E, ó Senhor, esperamos o dia em que veremos Ele. Então agora, Senhor, por favor, nos ajude esses jovens, em nome de Jesus. Amém. Ok, vamos olhar para trás por um momento no versículo 18 e obter um resumo do que está aqui. Mas a vereda dos justos é um caminho traçado pela vontade de Deus. O que é justo é o que é conformado com a justiça de Deus. A justiça de Deus não é algum padrão à parte de Deus, mas é a justiça do seu próprio caráter. Deus é justo e Ele é o padrão da justiça. E nós somos justos apenas na medida em que nos conformamos com Ele. E é por causa dos seus atributos que são eternos. O padrão é eterno e imutável. Agora, por que é importante? Nós vivemos em uma era onde, cada geração define a justiça de uma maneira diferente. Na verdade, se comparássemos essa geração com a geração passada, essa geração não apenas renomeia a retidão, mas isso muda completamente. O que é mal aos olhos de Deus hoje, e sempre foi, é considerado justo para a maior parte da cultura ocidental. E o que Deus abomina, até mesmo ao ponto de dizer que é uma abominação, é o que a cultura ocidental hoje em dia chama de justiça. Então percebam, a coisas sempre vão mudar. E as opiniões, até mesmo dos líderes da igreja, infelizmente, muitas vezes mudam. E mudam para autoproteção, eles mudam para agradar a cultura em torno deles, ou talvez até com boas motivações, mas ainda está errado, é pragmatismo, é compromisso. Conheça o padrão de Deus, da justiça de Deus, e ela não muda, porque Ele não muda. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora. Em todos os lugares que você caminhar, que está fora da vontade de Deus, você estará caminhando na escuridão, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mas aqueles que caminham de acordo com Deus, os mandamentos de Deus, eles caminham na luz. E à medida que eles vão conhecendo os mandamentos e eles passam a conhecer o Deus das Escrituras, cada vez mais, quanto maior vai ser a luz que eles vão caminhar. Eu não quero dar
uma ilustração muito comum a isso, mas digamos que você tenha uma pequena luz do tamanho de um alfinete e você está tentando olhar para o caminho à sua frente com um pequeno alfinete de luz e ele emite um feixe de não mais que 2 ou 3 polegadas. É muito difícil caminhar nesse caminho. A luz ali é bem fraca e está estreito, mas quanto maior for a nossa lanterna, maior será a nossa luz, mas a nossa lanterna vai ser mais forte, haverá mais luz no caminho. Quanto mais conhecemos a palavra de Deus, mais luz nós teremos ao caminhar. Conhecendo a vontade de Deus, conhecendo como carregá-la para a obediência. Ok? Então, a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Isso é muito o que eu quero para vocês. É a vontade de Deus para cada crente. Há muito mais luz para caminhar do que vocês imaginam agora, como jovens. Há muito mais sabedoria para vocês terem, sabe? Nós vivemos em uma cultura de flip-flops, todas as coisas. Esses programas de TV, essas coisas assim, os pais são aqueles que geralmente são mostrados como imprudentes. E os filhos, eles são tidos como quem tem sabedoria. Bem, isso é uma mentira, está apenas aí na sua face. Mentira, não é verdade. Você precisa crescer em sabedoria. E se você não fizer isso, você vai permanecer na escuridão como um incrédulo. Mas você também pode permanecer como um crente em algo como uma terra de sombras, nunca caminhando na plenitude do sol do meio-dia, da revelação de Deus em sua palavra. Então, por favor, estude, leia a Bíblia, memorize, medite, obedeça a Bíblia. Agora, no versículo 19, o caminho dos perversos é como a escuridão. Agora, qual que é o caminho dos perversos? É o caminho do mal. O que é o mal? Qualquer coisa. Tudo o que se opõe à vontade revelada de Deus e o caráter revelado de Deus por intermédio dessa vontade. De novo, o homem não é o padrão. Eu conheço o lema humanístico, sabe? Que o homem é a medida de todas as coisas. Bem, ele não é. Não é. E a medida de todas as coisas é Deus. E a medida de todas as coisas não muda, jovens. Então, se vocês estão ouvindo a cultura, vocês terão um padrão errado. Mas se vocês estiverem escutando as Escrituras, o Deus das Escrituras, vocês conhecerão o que a verdadeira justiça realmente é. Agora, eu escrevi aqui que o caminho dos ímpios é marcado pela rebelião contra a vontade de Deus. Quantas vezes, até mesmo a palavra amartana, que é a palavra grega para pecar, significa errar o alvo. Mas não pense que no contexto das Escrituras está falando sobre alguém que está mirando em um alvo e ele erra por alguns centímetros por engano. Não. Isso está falhando, errando o alvo, porque odeia aquele que lhe mandou atirar no alvo. E você não perde por apenas alguns centímetros, você erra inteiramente. Então, quando falamos sobre o pecado, nós temos essa tendência de querer culpar os outros pelos nossos pecados. Você briga com seu irmão e irmã, então você senta aí e diz, bem, ele fez fazer isso, bem, ninguém te obrigou a fazer nada. O seu irmão pode ter pecado, mas isso não te dá o direito de responder no pecado. Você entende? Então, o caminho dos ímpios é o caminho do mal. Porque todas as coisas que rompem com Deus, todas as coisas que dizem, eu não vou ter o Senhor como o meu Senhor. E isso é o que está acontecendo quando você desobedece. Isso é mal. E esse é o caminho dos perversos. Agora, é o caminho, é um caminho que, na verdade, está desgastado pela grande multidão da humanidade, que já passou por esse caminho. Então, é muito profundo. Está muito marcado. Não é difícil perder. E, por um lado, quando você caminha por esse caminho, imagine todo mundo, tudo está em cada lado do caminho aplaudindo você. Quando você caminha no caminho dos ímpios do mundo, que grande parte rejeitou a vontade de Deus, rejeitou o Salvador de Deus, eles vão aplaudir você. Eles vão aplaudir você. Se eu me levantar e dizer que um aborto
é um tanto apropriado e uma resposta nobre à superpopulação, que todos no mundo vão me amar. Mas se eu disser o que eu diria, e eu digo que o aborto é perverso, é mau, é assassinato, é contrário à vontade de Deus, então o mundo vai me odiar. Então, eu quero dizer a vocês uma coisa, por um tempo, pelo menos, é mais fácil de entrar nesse caminho. Mas saiba disso, que por intermédio do mundo inteiro que está diante de você, se isso é para você, Deus não é. E com o tempo, Ele pode deixar você correr. Ele pode nem mesmo te parar nesse caminho por um curso completo da sua vida, mas um dia você estará diante de Deus. E você terá que prestar contas. Não por tomar por engano o caminho errado, mas por tomar o caminho errado de propósito, porque você odiava o Deus do outro caminho, você odiava a retidão do outro caminho. E, bem, você ama a si próprio. E você simplesmente gosta de caminhar no mal. E então, nós precisamos ser muito, muito claros. Em Provérbios 2:13, há um ponto muito importante aqui que eu quero que vocês vejam, que vocês têm que fazer outra coisa antes de fazer o mal, antes de correr para o mal. Vocês têm que fugir de alguma coisa. Em Provérbios 2:13, diz: dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas. Uma das coisas que vocês precisam enxergar são esses dois caminhos, o caminho da maldade e o caminho da justiça. Eles são polos opostos. Eles não podem ser mais do que diferentes. Eles não são amigos, de jeito nenhum. E não há... bem, deixa eu colocar dessa maneira. A justiça nunca vai chegar ao outro lado do corredor e se chegar ao mal e puxar o mal para ele. Não vai haver diálogo. O caminho da retidão não vai caminhar para dialogar com o caminho dos ímpios e vai dizer: por que você não passa metade do seu caminho para mim, eu passo metade do meu caminho para você? Porque se isso acontecer, a justiça não será mais justiça. A outra coisa que eu quero que vocês enxerguem é que não são apenas polos opostos, eles são mutuamente exclusivos, ok? Você não pode tentar trabalhar em ambos. Para caminhar em ambos, isso simplesmente não vai funcionar. Ou você está no caminho dos ímpios, ou você está no caminho dos justos. Agora, quando caminhamos por este caminho dos justos, eu quero que vocês vejam algo claro sobre isso. Não significa que uma pessoa no caminho da retidão seja impecável, que eles não têm pecado, que eles são perfeitos, que eles alcançaram um ponto de santificação onde nunca pecam. Não, não é isso que significa. Aqueles que caminham no caminho da justiça, vamos contrastá-los com aqueles que caminham no caminho da injustiça, da maldade. Aqueles que caminham no caminho da retidão, eles fazem isso porque eles encontraram Jesus Cristo. E eles creram de uma maneira salvadora em Jesus Cristo. E a obra de salvação é mais do que simplesmente um ato da sua vontade. É uma grande obra, tudo resulta de uma grande obra do Espírito Santo. Então, aqueles que caminham no caminho da justiça nasceram de novo. Agora, eu sei que esse termo é difundido e difamado, mas significa literalmente ser regenerado, vivificado de novo. E quando nós olhamos para todas as Escrituras, vemos que as pessoas, na verdade, elas se tornaram uma nova criatura. Eles têm uma nova natureza. Eles amam a justiça. E você diz: bem, e se eu tiver isso, irmão Paul? Então, por que eu ainda luto com o pecado? Bem, porque há uma coisa chamada carne. Não há duas naturezas em você. Eu não acredito nisso. Há uma nova natureza. Mas ainda há esse resíduo da sua queda, que é chamada de carne. E uma luta contra a sua nova natureza. Mas não se engane a respeito disso. Embora haja uma luta, você notará uma grande diferença. Que haverá um amor pela justiça. E você vai lamentar e vai ficar quebrantado quando você enxergar que não ama a justiça tanto quanto deveria. Você caminhará em retidão. E quando você se encontrar não caminhando em retidão, isso vai quebrantar o seu coração. E você vai se arrepender, você vai confessar, então você vai voltar para o caminho. Esse é o caminho dos justos para nós. Não é um tráfico perfeito. É uma luta. Por outro lado, o caminho dos ímpios, eles poderiam se importar menos com o caminho dos justos. Eles realmente não querem caminhar nele.
E se eles caminharem, eles não gostam disso. E se eles deixam, não faz mal para eles. Por quê? Porque eles ainda têm a sua natureza adâmica, a pecaminosa natureza adâmica caída. Então, quando eles olham para o caminho da justiça, eles não vão gostar, não há nada para eles lá. Mas quando eles olham para a vereda da maldade, imoralidades, pecados, luxúrias, eles gostam. E quando eles caminham nisso, se sentem bem com isso. E quando eles estão... Bem, é simplesmente fácil. Por quê? Porque uma pessoa faz de acordo com a sua natureza, e eles têm uma natureza caída, então eles amam a queda. Mas isso não é você, se você for um cristão. E se você é esse tipo de pessoa, talvez você deva conversar com seus pais e o seu pastor sobre se você realmente é ou não um crente. Agora, uma das características chefes dos perdidos, destes que estão à parte de Cristo, é que eles moram na escuridão. E é mais do que simplesmente um caminho. É a esfera em que eles existem. Então, imagine isso. Imagine uma pessoa que eles estão na água, ok? Eles estão na água. Mas agora imagine que eles estão debaixo d'água. E eles abriram a boca. E eles estão se afogando. E a água está entrando neles. Então eles não estão apenas dentro da água, eles estão sob a água. Não só eles estão sob a água está neles. Eles estão na água e a água está neles. É disso que nós estamos falando a respeito em relação à escuridão de uma pessoa perdida. O coração dela está escuro, a mente deles está em trevas, e eles caminham nas trevas. E é por isso, é preciso mais do que simplesmente, sabe, conhecer uma mudança de estilo de vida, sabe? É mais do que simplesmente uma resolução de ano novo. É necessário uma obra interior do Espírito Santo no coração. Que a escuridão no coração tem que sair primeiro. Então, você enxergará essa pessoa saindo do caminho da escuridão. Agora, vamos olhar para algumas passagens. Vamos olhar primeiro a João. E deixa eu ver aqui. Não estou muito concentrado aqui hoje. Tenho muitas coisas na minha mente. Acabei de fazer 4 sermões em espanhol. Então, eu estou um pouco cansado. Bem, antes de irmos para lá, vamos para Efésios. Eu quero que vocês se lembrem de algo que é muito importante. Olha Efésios, capítulo 4, versículo 17. Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, os incrédulos, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Em relação às coisas espirituais, coisas eternas, em relação a Deus, a mente deles pode ser descrita como algo cheio de futilidades. Ele diz, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Por causa da dureza de coração, eles rejeitaram Deus e são excluídos da presença de Deus, separados da vida de Deus. A vida de Deus não é apenas vida, é uma vida iluminada que nos faz entender quem nós somos, quem Ele é e como então nós devemos caminhar. E ele continua no versículo 19, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Dessa maneira, isso aí foi o versículo 20, por último, isso é muito importante, de novo, está dizendo que a luz não tem nada a ver com as trevas. E os ensinamentos de Cristo não têm nada a ver com antinomianismo e corrupção moral. Eles dizem, qual foi a primeira palavra? Antinomianismo, ilegalidade. Até hoje em dia, eu estou um pouco assustado com o que eu tenho escutado algumas pessoas dizerem no cristianismo. Jovens, me escutem, nós somos salvos apenas pela graça, não pela lei. A lei, de fato, expõe o nosso pecado e nos aponta para Cristo.
Mas tendo sido salvos em Cristo, tendo sido reconciliados com Deus, a lei é um padrão de justiça. Os mandamentos são um padrão de justiça. E nós precisamos enxergar o que a vontade de Deus revela através dos mandamentos, através da lei, a fim de caminharmos em retidão. Por exemplo, uma pessoa pode dizer: eu te amo. Eles podem dizer isso para a esposa, por exemplo. Mas então eles podem continuar e definir o amor da maneira que eles quiserem. Você entende isso? Bem, eu te amo de acordo com a minha maneira de pensar sobre o amor. E parece que a maioria das pessoas, quando tem a sua própria maneira de pensar, é muito egocêntrica. Mas veja, quando o cristão diz, eu te amo, então há todos esses mandamentos que definem o que o amor é. Isso determina o que você está dizendo, se isso é apenas poesia vazia ou se é realidade. O amor é paciente, o amor é gentil. O marido que ama sua esposa dá a vida por sua esposa. Vocês entendem? Então, não é suficiente simplesmente jogar fora alguns clichês cristãos. Sede santos. Ok, mas o que isso significa? Sejam justos, mas o que isso significa? E nunca se esqueça, o mundo está sempre buscando redefinir esses termos. Sempre. Anda na escuridão e quer puxar a igreja para a escuridão. Agora, quero ver mais um texto para mostrar para vocês que, basicamente, a característica do mundo é que caminha na escuridão. Em 1 João, agora, capítulo 1, versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Agora, não pense apenas em alguma escuridão física. Não vamos apenas pensar em uma escuridão espiritual. Mas vamos falar a respeito... Vamos mais longe. Vamos incluir também uma escuridão intelectual. Eles não podem entender Deus. Eles não podem conhecer a vontade dele. Mas vamos um pouco mais longe para uma escuridão moral. A imoralidade está... Bem, antes de tudo, o que é moralidade? É esse padrão de justiça que concorda com quem Deus é e o que Deus ordenou. E o mundo vive, basicamente, em uma escuridão moral. Não quer saber de Deus. Não conhece a vontade dele. E quebra. Não se arrepende quando fere a vontade de Deus. Então, esta é a mensagem da parte dele. Temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Deus não tem nada a ver com a escuridão e a escuridão não tem nada a ver com Deus. Eles são mutuamente exclusivos, eles são polos opostos. Você não pode ter um e ter o outro. E se você quiser estudar mais isso, veja o capítulo 6 de 2 Coríntios. Isso vai ser muito útil. Ele continua a dizer, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Agora, se você realmente é um cristão, se você realmente nasceu de novo, então você não está mais nas trevas. Você foi transladado daquele reino para o reino da luz. Então, isso é bom. Mas se você é uma pessoa que afirma ser um cristão, mas toda a sua vida é simplesmente marcada por uma escuridão espiritual, você não se importa em orar ou ler a palavra, é uma escuridão intelectual, você não se importa em estudar a palavra de Deus ou crescer em conhecimento, e é como se você nem mesmo entendesse o básico do cristianismo e da fé. Então, é uma escuridão moral, na qual, sim, você realmente gosta de fazer coisas que são contrárias, que são contra os mandamentos de Deus, contra a vontade de Deus, e te leva à corrupção, você como pessoa. Se você é assim, você precisa ter muito cuidado. Porque as evidências apontam para o fato, bem, você está no caminho dos perversos e gosta disso, e você não é um crente.
Se você é um crente, então me escute. Não é que no momento em que nós nascemos de novo, nós estamos simplesmente banhados pela luz. Nós recebemos uma nova natureza. A escuridão é levada embora. Mas nós somos como bebês em Cristo. E nós realmente precisamos crescer. E fazemos isso por intermédio da graça que Deus nos deu. Fazemos isso por intermédio do estudo das Escrituras. Indo à igreja, escutando uma exposição bíblica. Estando em comunhão com outras pessoas que amam a palavra, que amam Deus. Lendo bons livros. Evitando também certas coisas. Esses são os meios da graça. E mesmo que Deus tenha feito uma obra em nossos corações, por causa desse privilégio, essa obra, nós temos uma grande responsabilidade. E essa responsabilidade é crescer na luz. Crescer em nossa compreensão da vontade de Deus. E não apenas obedecer a essa vontade, mas também refletir a luz dele, a pureza dele. Bem, não fomos muito longe desta vez, mas quando voltarmos, vamos olhar para aqueles que caminham nas trevas e nós vamos ver que eles estão condenados, destinados ao tropeço, tropeçar e cair, e muitos não vão se recuperar. Bem, eu espero que isso tenha sido útil. Por favor, pegue o que é edificante e seja edificado, mas também pegue os avisos, as exortações e lute pelo prêmio. Deus os abençoe. Tchau.